além demais, não há limite para Deus agir na sua vida. Basta uma palavra dele e as coisas mudam completamente. O impossível vai acontecer. E hoje Deus está dizendo novamente: o impossível vai acontecer na sua vida. Se você desenvolver um coração puro, for uma pessoa sincera, pessoas sinceras são poderosas. Diga comigo, pessoas sinceras são poderosas. Seja lá o que for, seja um chefe problemático, seja uma acusação, uma perseguição, seja um sentimento, seja um medo de alguma coisa, seja o passado, uma dívida, problema judicial, eu não sei. Deus está dizendo a você: em frente que eu vou te dar vitória. Mas na vida daquele em que Jesus está, na festa em que Jesus está, o melhor vinho sempre vem no final. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração, prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro, início do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015, ano de Deus, torná-lo grande e forte. Feliz 2015! Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito. E a toda a sua família também. Feliz 2015 para você. Este é o ano de Deus torná-lo grande e forte. E é isso que vai acontecer. Se você crer, possuir essa promessa e decidir dar todos os passos de fé que são necessários. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da Renovação do Entendimento. Em todos os nossos templos nós teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui. É em 1 Coríntios 15, eu vou ler o 58, que diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes.
e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, no 16, 1 Coríntios 16, 13, diz assim, ó, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, sede firmes e constantes. Firme e constante. Nada de fraqueza. Nada de inconstância. Esse é o caminho da derrota. Pessoas volúveis, pessoas que não são firmes em nada, pessoas inconstantes, elas sempre fracassam. Elas são frustradas, elas não constroem nada, elas não chegam a lugar nenhum. Compreendeu? Porque é aquilo que eu falo há muitos anos, elas estão sempre decidindo a vida pela emoção do momento. Então, dependendo de como elas acordam, elas já tomam um rumo diferente. E a gente tem que entender que as nossas emoções oscilam, elas nos enganam, o coração é enganoso. A Bíblia diz, não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, sigam sempre em frente, sejam firmes e constantes e abundantes em Deus, na obra de Deus, nas coisas de Deus. Porque tudo que você faz para Deus, você não perde. O que você fizer para Deus, para a obra de Deus, você não vai perder. Se tem uma coisa que traz retorno, é o que a gente faz para Deus, para o reino de Deus. Compreendeu? Então, a direção que nós recebemos é essa. E é o que Deus está falando hoje com você. Ele espera de você firmeza e constância. Nós podemos reagir de forma totalmente diferente se a gente ceder às emoções. Aquilo que ontem você tolerou, hoje você já não tolera. Aquilo que ontem você até gostava, hoje parece que você já não gosta mais. Porque as emoções, elas mudam. E quem é guiado por emoção, é o que a Bíblia diz, é como a onda do mar, que é levada pelo vento. Então, ora está para cá, ora está para lá, ora quer uma coisa, ora quer outra. E pessoas que vivem desta maneira, elas não chegam a lugar nenhum. É por isso que elas são tão frustradas. Porque elas, cada hora estão num lugar, cada hora estão fazendo uma coisa. Sabe, elas são guiadas totalmente pelo coração, pelas emoções. Por isso que elas não são firmes. Por isso que elas não são constantes. Por isso que elas estão na condição de fracas. E aí, vivem chateadas com tudo, e aquela decepção, e aquela frustração, e uma amargura. Mas é fruto dessa inconstância, dessa fraqueza toda. O que nós estamos lendo aqui? Sejam vigilantes, preste atenção. Se você não tá aí distraído com alguma emoção. Seja vigilante. Não caia nas armadilhas dos sentimentos. Saia da superficialidade dos sentimentos. Em nome de Jesus. Mantenham-se firmes na fé. E fé não é sentimento nem pensamento. Fé não tem a ver com emoção. Fé é uma atitude. Fé. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Coragem, força. Nós podemos lidar
a mesma situação, nós podemos um dia lidar bem, outro dia lidar mal. Na mesma área, numa mesma situação, nós podemos lidar de formas totalmente diferentes. Porque hoje, dependendo da minha emoção, está mais fácil lidar com uma coisa. Dependendo da minha emoção, está mais difícil. Compreendeu? Então, tem dia que a gente lida melhor com uma coisa, a gente reage bem. No outro dia, a gente reage de uma outra maneira. Porque são emoções, né? Emoções. Então, por isso que você tem que estar centrado, focado na palavra, vigilante, atento ao que está acontecendo. Não se deixar levar. Porque às vezes você estava até bem em relação a algo, a uma situação, a uma pessoa, e chega alguém, fala uma coisa, já te envenena e você cede para aquilo. Aí você estava até bem com aquela pessoa, de repente você já está com raiva dela. Você nem tem porquê. Nem tem porquê. Você acordou de mau humor, agora você está com raiva do mundo. Então, seja uma pessoa vigilante. Fica atento e não deixe o diabo te roubar. Vigia. Em nome de Jesus. Firmes e constantes. Na fé. Aconteça o que for. Foco. Não se distraia. Não seja mais guiado por emoções, por sentimentos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes. É o que Deus está falando mais uma vez. Mantenha-se firme na fé. Firme na fé. É assim que você vai vencer. Firme na fé. Você tem que ir pelo que diz a palavra, não pelo que alguém falou. Não pelo que você está sentindo. Não pelo que você tem vontade. Firme na fé. Então vigia. Presta atenção no que está acontecendo para o diabo não te roubar. Firme na fé. Naquilo que você sabe que é certo, que está escrito. Seja uma pessoa de coragem. Coragem para encarar a verdade e tudo que está acontecendo ao seu redor e não ceder. Uma pessoa forte. E a Bíblia diz que o forte suporta, o forte supera. O forte é constante. O forte não desiste. O forte é o focado. O forte suporta. O forte é constante. É assim que a gente vence. Firmes e constantes na fé. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que vocês viveram praticando a fé dentro do Ministério Mudança de Vida nesse ano? Eis que farei uma coisa nova. Esse ano, pastor, foi um ano de grandes vitórias. Foi um ano de muita busca, perseverança, e a gente foi colocando em prática tudo que vinha do altar. E, em cima desse ensinamento que vem através da bispa, a gente conseguiu grande vitória nesse ano 2014. É importante lembrar que o ano de 2014 para vocês iniciaram na Vigília da Virada e iniciando com o jejum do início dos meus projetos de conquistas para 2014, projetando em Deus vitórias para esse ano, ao decorrer desse ano, não foi isso? Exatamente, pastor. Nós passamos a virada na igreja e não perdemos nenhum trabalho que foi levantado na igreja. Todos os jejuns nós estávamos lá, do início até o final, todos os trabalhos, e a gente está, em todos os trabalhos que a igreja faz, a gente está lá presente. E hoje estamos aqui, às 3h, colhendo o testemunho de vocês da realização de um sonho, não é isso? Sim, um grande sonho hoje realizado, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Foi com muito desafio, muita perseverança para conquistar esse sonho, mas o importante é que hoje nós estamos com a boca cheia de riso por ter conquistado. Nós estamos aqui, é o salão de vocês. Sim, esse é o nosso salão.
né? Nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus. Foi em jejum e oração, muita luta. Teve momentos que a gente pensou até que, será que é o momento? Será que Deus realmente quer que seja agora? E ouvíamos a palavra, ia no culto e botava em prática o que saía realmente do altar. Muitas vezes foi realmente ali condizente com a palavra que a gente vinha, não, vamos continuar porque é essa a direção. É importante colocar, que a dona Nadir falava em off, que a senhora disse, inclusive me mostrou as fotos, que Deus tirou da lama e colocou no lugar dos sonhos, não é isso? Exatamente, pastor. Porque o outro espaço que nós tínhamos era um espaço muito pequeno e não era um lugar assim que agradava o nosso trabalho. A gente não gostava muito do lugar. E bem em frente ao salão existia uma lama, que era uma lama que nada terminava. Chovendo ou sem chover, aquela lama estava lá. A gente pagava para limpar sempre, mas ela continuava ali. Então, aquilo nos entristecia muito. É importante toda essa união de vocês. As três vivem a mesma fé, frequentam a mesma igreja, no mesmo espírito e constantemente vivem em jejum e oração, orando pela realização de tudo que Deus tem feito na vida de vocês, não é isso? Estou muito feliz, pastor, por estar aqui hoje, junto com minhas duas irmãs. Já trabalhamos juntos outras vezes, né? E hoje estou muito feliz de estar aqui. Vocês chegam a se emocionar porque nós estamos aqui, nós vamos mostrar as imagens. O salão está da forma que vocês projetaram, muito bonito, muito bem organizado, ou seja, Deus cumpriu nos mínimos detalhes. Exatamente, pastor. Deus nos honrou. Isso, nós agradecemos a Deus todos os dias, porque esse salão não é para a nossa glória, e sim para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que nós pedimos a Deus, nós ficamos buscando por esse salão mais de 2 anos. E tudo que nós pedimos, nunca imaginávamos que vinha coisa tão grande como veio. Até hoje, a gente não caiu em si ainda, porque é muito maior do que a gente imaginou, é muito maior do que nós pedimos. E para fazer isso é só Deus mesmo, só Jesus. Vale a pena domingo, jejum, propósito, participar das reuniões, sair de longe de onde vocês moram para ir até o templo, vale a pena? Vale muito a pena, pastor. Vale a pena estar todos os dias. Se fosse possível, nós estaríamos lá todos os dias. A distância que impede um pouco, né, da gente estar todos os dias, mas nós vamos aos domingos, segunda, quarta e muitas outras oportunidades que a gente tem. A gente está lá na igreja, orando, perseverando, buscando. E quando a bispa falou no altar algumas vezes, Deus vai levantar alguém pequeno aqui dentro, eu tomo posse, essa bênção será minha. Né? E aí eu estou hoje assim, muito feliz, porque Deus realmente nos deu além do que nós pedíamos, do que nós esperávamos. Então, estou muito feliz mesmo. E vale a pena, sim, os jejuns, né? Tá lá nos cultos, buscando, evangelizando. Né? Hoje nós 3 somos aspirantes lá, né? Fazemos o curso de aspirante, e estamos todas muito felizes mesmo. Não só contando aspirantes, mas as crianças, os filhos, né, estão na presença, estão buscando, vivendo resultados em Deus por intermédio da fé de vocês, não é isso? Sim, eu estou muito, muito feliz com as minhas 2 filhas lá na direção do Senhor. Hoje, quando eu vejo a Fernanda, que é a mais velha, de 14, ela fala para mim, mãe, muito obrigada por a senhora ter me levado. Obrigada a Deus. Quantas vezes ela já me falou? Porque hoje eu vejo as minhas colegas na minha idade estar num mundo perdido, o mundo aí fora. Ela fala para mim, a senhora nem imagina como está. Né? As minhas colegas, numa situação muito difícil aí fora, de bebedeiras, de farra, de noitadas na rua, e isso praticamente eu considero criança, 14 anos como ela tem, 15 anos, né? Já namorando, pessoas até do mesmo sexo, como ela cita, e eu fico feliz de ver as minhas filhas lá dentro, fazendo também a obra, né? Tá lá dentro fazendo o curso, até a mais nova agora, no curso de aspirante mirim, né? Estou muito, muito feliz. Hoje nós falamos de grandes realizações, grandes milagres, mas se vocês não estivessem vivendo a fé que vocês estão vivendo hoje dentro do Ministério Mudança de Vida,
vocês conseguiriam se ver da forma que vocês se veem hoje? Não conseguia. Hoje também eu estou muito feliz e pela minha filha, pelos meus netos que estão na igreja, para mim é uma honra. Eu também, por ter conhecido a palavra, sabe? Às vezes eu digo assim que foi um pouco tarde, mas eu acredito que não, né? E estou muito feliz. A senhora tem uma filha que frequenta, que tem filhos, netos que estão firmes na presença de Deus, e isso enche o coração da senhora de alegria. Muito. Pensa, quando eu olho para ela com os filhos ainda pequenos, todos na igreja, eu penso assim, meu Deus, porque não conheci quando os meus filhos estavam pequenos também. Mas eu acho que nunca é tarde, né? Mas estou muito feliz por ter conhecido a palavra e ter conseguido muitos testemunhos. Inclusive, eu tenho um para dar lá na igreja. A dona Nadir, ela começou, foi primeiro na igreja, passou por todo um processo de desenvolvimento, de tudo aquilo, e influenciou as duas irmãs, e hoje, valeu a pena todo aquele investimento? Valeu, pastor. Hoje eu me sinto honrada de ter sido a pioneira ali naquela obra, naquela igreja. Hoje eu considero ali a minha casa, a minha família. Eu considero tudo na minha vida. E eu fico muito feliz por a minha família, principalmente que mora aqui em São Paulo, estar lá comigo, lá nessa mesma fé. Dona Nadir, eu vou aproveitar a oportunidade. Eu gostaria que a senhora falasse bem rapidinho como que a senhora chegou, resumidamente, o estado que a senhora estava, só para que essas pessoas... A senhora está bonita, todas elegantes aqui, num salão, no ambiente de vocês, rindo, felizes, animadas, mas como que era a vida da senhora? Porque às vezes a pessoa olha o depoimento de vocês, estão vendo as imagens do salão e fala, poxa, isso foi muito fácil. Não, teve todo um processo. A senhora chegou na igreja com a vida totalmente destruída e Deus mudou o cativeiro da senhora. Mudou, pastor. Eu cheguei na igreja destruída, totalmente destruída. Na minha vida financeira, na minha saúde, no meu casamento, tudo destruído. E eu passei assim por uma situação difícil, porque eu não dormia há mais de 8 anos, que eu tinha uma insônia crônica, uma dor de cabeça crônica. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia trabalhar, e Deus me curou. Depois que eu conheci o ministério, Deus me curou, porque eu perdi tudo, pastor. Eu fui uma mulher que tive algumas coisas, tive uma loja, tive carro do ano, e eu perdi tudo, que chegou o dia de eu não ter o dinheiro de pagar a passagem para ir na igreja, de não ter dinheiro de comprar um pão dentro de casa. E eu tive que recomeçar a minha vida do zero. Eu comecei do zero, do nada. De uma empresária que tinha uma loja do shopping, eu voltei a ser manicure. Não que eu estou menosprezando, mas eu voltei a fazer pé. E aí eu fui crescendo, fui estudando, fui para uma faculdade, fiz o meu curso de estética, que hoje eu trabalho. Mas foi com muita perseverança, foi com muita fé e colocando sempre em prática tudo aquilo que eu aprendi naquele altar. Eu sou muito grata, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a bispa na minha vida, porque foi através dela, da palavra dela, e é uma grande honra de estar hoje na igreja que ela administra, que ela é a nossa líder espiritual. 2014 foi um ano de grandes realizações, grandes definições. Viveram coisas novas? Sim. Vivemos, sim. Vivemos coisas novas. Coisas realmente novas, não é isso? Amém. Realmente novas, pastor. Coisas novas, como curas, né? E também conquistas, grandes conquistas, não só essa do salão, mas também outras muito importantes na nossa vida, principalmente na vida espiritual. Eu era uma pessoa que não conhecia a palavra, e vendo a Nadir, a transformação na vida da Nadir, foi aí que eu comecei a observar a grande diferença que estava acontecendo, uma transformação muito grande no estado que ela estava, como ela já falou, já deu outros testemunhos, e eu via a Nadir começando, recebendo curas, se reerguendo, né? E eu falei, não, eu preciso conhecer esse Deus. E ela me convidava. Desculpa. Teve um ponto importante que eu acho que a dona Nadir não falou, que ela chegou a quase não conseguir andar. Exatamente, pastor.
Enquanto eu vivia naquele que eu não conseguia dormir, eu também tive um problema na perna que eu praticamente não andava. Eu levantava e ficava gatinhando, praticamente arrastando os pés em casa. E eu fui curada. Eu costumo falar que o que eu aprendi nesse ministério há 5 anos, eu não aprendi a minha vida toda em outro lugar que eu estava. E aí, através desse programa, eu fui curada. Da noite, eu assisti o programa da meia-noite. No outro dia, eu estava curada das pernas. No outro dia, eu comecei a dormir, que eu durmo até hoje. Eu não sei mais do que é ficar sem dormir. E dor de cabeça, pastor. Eu não tenho dor de cabeça. Acabou. Eu não sinto nada de dor de cabeça. Eu fui totalmente curada. E as pernas hoje estão aqui, em pé, coloco meu salto alto que eu gosto de colocar e estou totalmente restaurada e curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Feliz. Felicíssimo. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor está alertando e dando um conselho sábio, porque o Senhor não quer que ela pereça, que ela perca nada, que ela fracasse. O Senhor está dizendo, seja firme e constante na fé. Coragem, força. Vigia e não ceda nada que tem sido armado pelo mal para te roubar. Cobre ela com teu sangue, dá visão espiritual e não deixa ela vacilar. Meu Deus, eu peço despertamento, porque o Senhor está dizendo firme e constante e abundante na minha obra. Que ela cada dia mais avance e se envolva com as coisas certas. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam, meu Deus, por demais abençoados, honrados. Ó Deus, prosperados em tudo. Eu determino respostas para cada um. Eu concordo com todas as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que tem perturbado e roubado a alegria dessa pessoa aqui na terra para que sejam desligados no céu. Pai, eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. A água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias. Eu consagro para a bênção e vitória, para que aconteçam livramentos agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, que dizimam, que ofertam, que abençoam o programa Mudança de Vida hoje. Mostra a sua força na vida dessas pessoas. Honra a fé dessas pessoas. Manifesta o teu poder na vida de cada uma. Visita cada uma agora, meu Deus. E eu peço que o Senhor realize o desejo do coração. Pai, desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Desperta, meu Deus. Eu oro para que o Senhor mova essa pessoa a esse passo de fé, porque Ele vai fazer uma diferença danada. O Senhor da semente é para quem semeia. Por que o Senhor vai dar semente para uma pessoa que não semeia? Que é fechada. Talvez ela tenha sido tão bem alimentada por esse programa. Ela tem sido abençoada por ele, mas até hoje não abriu o coração para abençoar também. E o Senhor está cobrando isso dela. Ele está dizendo, você precisa dar esse passo de fé e eu vou te surpreender com um retorno de milagres. Abençoa lares e famílias. Onde esse programa estiver chegando, que um espírito forte esteja dominando a vida dessa pessoa, para que ela prossiga e vença em tudo, em todos os obstáculos, vença tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar às 19h30 com a reunião da renovação do entendimento. Nós estamos aqui para ajudar. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.